Em potência máxima, o motor de um navio porta-contêineres pode consumir até 250 toneladas de óleo combustível pesado por dia. Isso equivale a uma piscina de combustível queimada, cilindro a cilindro, a cada 24 horas. O curioso é que esse motor está entre os motores a pistão mais eficientes já feitos, convertendo mais da metade da energia do combustível em movimento. A maioria dos motores de carro atinge cerca de 30%. Usinas de energia raramente superam 45%. Então sim, um navio de quase 400 metros, carregando o equivalente a uma pequena cidade, deslizando pelo oceano a 25 nós. Abaixo do convés, o virabrequim gira pouco mais rápido que o ponteiro dos segundos de um relógio, pouco acima de 100 rotações por minuto, movendo uma hélice do tamanho de uma casa. Sem caixa de câmbio, apenas torque enorme em baixa rotação. O motor responsável por esse trabalho é o Wärtsilä RT Flex 96C de 14 cilindros, que estreou em 2006 no navio porta-container dinamarquês Emma Maersk. Por qualquer medida honesta, é o maior e mais potente motor diesel alternativo em serviço comercial. Como ele passou a existir é uma história sobre o comércio global, exigindo navios em uma escala que ninguém havia construído antes, sobre engenheiros resolvendo problemas de controle que projetos antigos não conseguiam lidar. E sobre um incêndio no estaleiro que quase destruiu o navio-chefe antes de sua primeira viagem. Também há uma rivalidade silenciosa entre os fabricantes europeus de motores, uma corrida armamentista por potência e depois uma crise financeira que mudou muita coisa. É assim que esse motor gigante foi construído e porque seu recorde provavelmente vai durar por muito tempo. Para entender por que alguém faria um motor do tamanho de um pequeno prédio, basta ver o que ocorria nas rotas marítimas mundiais nos anos 1990 e início dos anos 2000. Os navios porta-contêineres aumentavam de tamanho a cada poucos anos, e esse crescimento não era nada gradual. Um navio que transportava 4.000 TEUs, a unidade padrão de contêiner de 20 pés, parecia grande em 1990. No final dos anos 1990, porém, navios de 6 e 7 mil TEUs estavam saindo dos estaleiros asiáticos. Nos anos 2000, empresas de navegação encomendavam navios para transportar 8, 10 e até 11 mil contêineres em um casco. O raciocínio de negócios era simples. Navios maiores exigiam tripulação similar aos menores e consumiam mais combustível, mas o custo por container caía muito à medida que eram carregados. Taxas portuárias, seguro e salários de oficiais e engenheiros eram diluídos entre milhares de contêineres a mais. Para as companhias de navegação que competiam com margens apertadas, o aumento de escala era a maneira mais simples de reduzir o preço de transportar um par de tênis de Shenzhen para Roterdã ou para praticamente qualquer lugar. Mas havia um porém. A economia dependia dos navios gigantes seguirem os cronogramas dos menores que substituíram. Um serviço semanal Ásia-Europa exigia que navios mantivessem cerca de 25 nós em mar aberto. Se a programação fosse mais lenta, seriam necessários mais navios para a mesma rota, gastando as economias antes de registrá-las. Velocidade não era luxo. A velocidade era o motivo pelo qual tudo isso podia funcionar. Manter 25 nós em um casco de 400 metros é uma exigência e tanto, digamos assim. A resistência da água cresce à medida que o navio avança, exigindo potência cada vez maior para ganhar os últimos nós de forma desproporcional à velocidade. Motores que moviam um navio de 8.000 TEUs com facilidade não conseguiam impulsionar um casco maior na mesma velocidade. Os proprietários de navios informavam aos fabricantes de motores números a partir de 80 megawatts que só aumentavam. A empresa suíça Sulzer era a mais apta a responder, já que seus motores a diesel de 2 tempos moviam grandes cargueiros há décadas. Em 1997, a Wärtsilä da Finlândia absorveu o setor de motores da Sulzer, mantendo e desenvolvendo seus projetos sob nova marca. No fim dos anos 1990, as rotas marítimas mostravam a Wärtsilä e concorrentes que a próxima geração de navios porta-contêineres seria maior e que os motores também precisariam crescer.
A indústria buscava, basicamente, um motor de pistão único, capaz de transportar um armazém flutuante do tamanho de 4 campos de futebol pelo Pacífico, na velocidade de um transatlântico antigo, semana após semana, por cerca de 25 anos. Ninguém havia feito um desses ainda. Transformando um projeto comprovado em um recordista. O motor que acabou sendo usado no EMA Maersk não surgiu do nada. Sua linhagem vem de 1994, quando a Sulzer lançou o RTA 96C, motor diesel marítimo de baixa rotação e 96 centímetros de diâmetro, criado para grandes navios porta-contêineres previstos em pedidos futuros. Um pistão com diâmetro de 96 centímetros é largo o bastante para caber uma pessoa. Esse foi só o começo. Os motores RTA 96C começaram a operar no mar em 1997 com até 12 cilindros. Eles funcionaram, as companhias registraram as horas, engenheiros monitoraram o desgaste e a arquitetura básica se comprovou após anos nos oceanos. E tudo isso foi muito importante porque o que veio a seguir dependia de confiar no projeto sob cargas que ele nunca havia sido solicitado a suportar antes. Veja, em 2000 já, sob a marca Wärtsilä, o motor foi novamente aprimorado e começaram a circular desenhos para uma versão de 14 cilindros. No papel, a configuração maior poderia alcançar cerca de 80 megawatts, mas o papel era a parte fácil. A mudança mais difícil veio em 2003 com a transição do RTA para o RT Flex. Os antigos motores diesel de 2 tempos usavam um longo eixo de comando ao longo do motor para sincronizar a injeção de combustível e as válvulas de escape. O projeto RTX removeu o eixo de comando e o trocou por um sistema Common Rail eletrônico. O combustível ficava em linhas de alta pressão no motor, sendo liberado em cada cilindro por um sistema de controle em momentos precisos. O benefício era controle mais preciso, combustão mais limpa e funcionamento estável em baixas rotações, onde motores antigos falhavam. Wärtsilä não pulou direto para 14 cilindros. O RT Flex 96C chegou primeiro nas versões de 8 e 12 cilindros, o que deu aos proprietários de navios e engenheiros dados reais sobre como o sistema eletrônico se comportava diante do ar salgado, vibração e o trabalho pesado de cruzar oceanos a plena potência o tempo todo. A empresa só investiu nas versões de 13 e 14 cilindros após os motores comprovarem bom desempenho. Esticar um motor para 14 cilindros em uma única linha reta é mais difícil do que parece. Para ser sincero, já parece bem difícil. Só o virabrequim chega a quase 300 toneladas e cada cilindro adicional adiciona forças de torção que tentam enrolar o eixo como uma mola antes de liberá-lo. Os mancais precisam suportar cargas medidas em milhares de toneladas. A estrutura do motor, a caixa de aço que alinha tudo, deve ser rígida para que os pistões não risquem as camisas em 25 anos de uso. Os engenheiros da Wärtsilä redesenharam o virabrequim, reforçaram a estrutura e recalcularam as cargas dos mancais por cilindro. Os componentes precisavam suportar cerca de 100 rotações por minuto, a cada minuto, durante décadas. Nos anos 2000, o primeiro RT Flex 96C de 14 cilindros estava quase pronto na Diesel United, no Japão, licenciada para construir as maiores versões. Ele pesaria cerca de 2.300 toneladas, teria aproximadamente 13,5 metros de altura e se estenderia por quase 27 metros de ponta a ponta. Seu destino já constava no livro de encomendas. Era o navio porta-contêineres dinamarquês do estaleiro Odense Steel, projetado para ser uma das maiores embarcações já feitas. Como funciona o gigante de baixa velocidade? Ao entrar na casa de máquinas do EMA Maersk, a primeira coisa que se percebe é que você está dentro de um prédio, não de um veículo. O motor ocupa 3 convéses inteiros. Da plataforma inferior é possível olhar acima dos cilindros e mal ver o teto. De ponta a ponta são 27 metros aproximadamente, o tamanho de uma quadra de tênis. E do virabrequim ao topo do cilindro são cerca de 13,5 metros. Os 14 cilindros estão alinhados em linha reta. Cada um mede 960 milímetros de diâmetro e 2,5 metros de curso, ou seja, cada pistão percorre quase minha altura em cada descida, 14 vezes levemente defasados.
No total, o volume deslocado é cerca de 25.480 litros. Já o motor de um carro de família varia entre 1 e 2 litros. O que ele faz com esse volume é um ciclo de 2 tempos em baixa rotação. A mesma ideia básica encontrada nos maiores motores diesel marítimos há um século. Cada cilindro dispara a cada rotação, não a cada duas. O ar entra por uma série de aberturas na parte inferior do revestimento do cilindro, expostas quando o pistão desce. Os gases saem por uma válvula grande no cabeçote. O combustível é injetado no topo do curso, se inflama com a compressão e empurra o pistão para baixo. Turbocompressores usam gases de escape para forçar ar sob pressão para dentro dos cilindros, permitindo que tanto o combustível seja queimado de forma limpa dentro de cada câmara em todos os ciclos. A velocidade com que tudo isso acontece é meio surpreendente. Em potência máxima, o virabrequim gira cerca de 102 rotações por minuto. Isso é realmente bem devagar. É um pouco mais rápido do que o ponteiro dos segundos, como dissemos. Não há caixa de câmbio entre o motor e a hélice. O virabrequim é fixado ao eixo da hélice, que segura uma hélice de 6 pás e cerca de 10 metros de diâmetro. O motor produz sua potência não girando rápido, mas pressionando a hélice com uma força enorme e constante toda vez que um pistão desce. Em sua primeira versão, a bordo do navio Emma Maersk, esse conjunto foi avaliado em 80.080 kW, cerca de 109 mil cavalos de potência. Versões atualizadas posteriormente, com turbocompressores e ajustes aprimorados, chegaram a 84,42 megawatts, ou aproximadamente 114 mil cavalos de potência. O sistema de combustível Common Rail, que marcou a geração RT Flex, permitiu esses números com consumo aceitável. Em vez de uma longa árvore de cames ao longo do motor, que abria mecanicamente os injetores ao girar, agora o combustível circula em dutos de alta pressão junto aos cilindros. Unidades de controle eletrônico injetam combustível em cada cilindro por válvulas computadorizadas, determinando o momento, duração e pressão da injeção. O mesmo sistema regula as válvulas de escape. A vantagem é maior em baixas cargas, quando motores antigos soltavam fumaça e funcionavam irregularmente. O RT Flex continua suave e limpo em uma faixa bem maior de velocidades. Outros 2 sistemas também são fundamentais. Os turbocompressores, 3 na versão de 14 cilindros, têm tamanho de carros pequenos e giram a milhares de rotações por minuto em mancais resfriados pelo óleo do motor. E além dos turbocompressores, um sistema de recuperação de calor residual captura a energia do gases de escape depois que ele já fez seu trabalho acionando os turbos. Em certas instalações, MMS, o calor recuperado acionava uma turbina a vapor e gerador, gerando de 9 a 12% extras da potência do motor principal como eletricidade para o navio. Os números de desempenho resultantes disso tornam esse motor bastante famoso. O consumo específico de combustível fica em torno de 171 gramas por quilowatt-hora em carga total, próximo aos limites teóricos do que um motor a pistão queimando óleo pesado pode alcançar. A eficiência térmica no ponto ideal supera 50%. Na potência máxima contínua, o motor consome até 250 toneladas de óleo pesado por dia. Esse é o custo de empurrar quase 400 metros de navio carregado através de um oceano, na velocidade de um carro em uma estrada rural. Emma Maersk e o passado antes da primeira viagem. O motor que bateria o recorde percorreu 3 países antes mesmo de girar uma hélice. O projeto tinha origem suíça, vindo da Sulza Sulzer Invicta. O desenvolvimento e a propriedade intelectual eram da Wärtsilä, na Finlândia. A fundição, usinagem e montagem da versão de 14 cilindros foram feitas sob licença pela Diesel United, no Japão, único estaleiro apto a lidar com componentes dessa escala. Depois, fomos para a Dinamarca, onde ele foi instalado em um casco em construção no estaleiro de aço Owen Aarhus, para a Maersk. O Emma Maersk foi o primeiro de 8 navios da classe E da empresa. Com cerca de 397 metros de comprimento e 56 de largura, era um dos maiores porta-contêineres do mundo ao ser lançado. Sua capacidade era de cerca de 11 mil TEUs, mas a Maersk dizia que era maior ao contar contêineres menores. Ela foi construída para operar na rota Ásia-Europa, projetada para manter velocidade próxima a 25 nós
em mar aberto, graças ao motor único de 14 cilindros RT Flex 96C que viabilizou esse cronograma. Então, em 6 de junho de 2006, com o navio quase completo no estaleiro Ourense, um incêndio começou. Começou no bloco de acomodações, na torre de cabines, oficiais e ponte acima do convés principal, espalhando-se rapidamente pelos níveis superiores. Mais de 100 bombeiros foram acionados. A fumaça era vista em toda Funem e as equipes trabalharam à noite para evitar que o fogo atingisse os convéses inferiores, onde estavam motor e porão de carga. O que estava em risco nessas horas não era apenas o navio. Foram anos de trabalho de design na Wärtsilä, com o motor construído sob licença pela Diesel United já instalado, e o navio-chefe de uma classe na qual a Maersk investiu boa parte da renovação de sua frota. Uma noite ruim no estaleiro poderia ter apagado tudo isso antes mesmo de o navio ir para mar aberto. O incêndio foi controlado, o bloco reconstruído no estaleiro, os equipamentos da ponte trocados e o cronograma atrasou só algumas semanas. EMA Maersk iniciou o serviço comercial em 1º de setembro de 2006, saindo de Aarhus rumo à Ásia em sua viagem inaugural. O RT Flex 96C, de 14 cilindros antes visto só em publicações e desenhos, agora movia a hélice de um navio porta-contêineres em operação no mar. Na casa de máquinas, engenheiros percorriam passarelas ao longo dos cilindros, passando por tampas enormes e camisas de cilindro tão grandes que permitiam a entrada de uma pessoa para a manutenção. A casa de máquinas era automatizada e um turno típico tinha uma pequena equipe monitorando telas em uma sala de controle isolada pelo vidro grosso. O desfecho ocorreu em fevereiro de 2013. EMA Maersk cruzava o canal de Suez quando água entrou na casa de máquinas pelo túnel do eixo devido a um dano no compartimento do propulsor de popa. O motor não apresentava problema de projeto, mas a inundação desativou a propulsão e o navio precisou ser rebocado para fora do canal e passar por meses de reparos. Foi um lembrete do que significava confiar todo um meganávio a uma única hélice. Um incidente em um compartimento e o motor a diesel mais potente já construído ficou em silêncio, esperando a água ser bombeada e meses de reparos. Wärtsilä liderou o mercado por cerca de um ano. Em 2007, com turbocompressores atualizados e ajuste revisado, o RT Flex 96C de 14 cilindros foi atualizado para uma potência máxima contínua de 84,42 megawatts, cerca de 114 mil cavalos de potência de um único motor de pistão acionando um único eixo. Mas então o desafiante chegou. MAN Diesel, a empresa alemã cujos motores marítimos de 2 tempos foram o principal rival da Sulzer por décadas, anunciou o 14K90 e 8 Mach 7. Que nome, hein, pessoal? O diâmetro era de 98 centímetros, 2 centímetros mais largo que o da Wärtsilä, e a potência planejada era de 87.220 kW. No papel, a MAN projetou um motor mais potente que qualquer outro, movendo uma hélice no mundo. Mas a rivalidade não era apenas de engenharia. A Wärtsilä era uma tradição europeia dos finlandeses, com design suíço e fabricação licenciada na Ásia. A MAN liderava a indústria pesada alemã, com rede licenciada própria na Coreia e Japão. As companhias de navegação acompanhavam a disputa, pois o tamanho dos navios da próxima geração dependia do que os fabricantes de motores fornecessem. As indústrias nacionais se orgulhavam de qual construtor ostentava o maior número. Revistas publicavam tabelas comparativas e artigos de conferência defendiam um em vez do outro. O número de cavalos de potência na capa do folheto técnico era realmente muito importante. E, bem, então o mercado que ia pagar por tudo isso meio que quebrou. A crise financeira de 2008 atingiu o transporte de contêineres mais duramente do que quase qualquer outro setor. Os volumes de comércio caíram drasticamente, as tarifas de carga desabaram e as encomendas que justificavam a próxima geração de mega navios de repente pareciam perigosas em vez de ambiciosas. Além disso, o preço do óleo combustível pesado aumentou no fim dos anos 2000 e continuou alto. Um navio consumindo 200 toneladas por dia, a 25, nós passou a gastar dinheiro que o operador já não possuía.
O setor inteiro respondeu com operação em velocidade reduzida. Navios que viajavam a 25, nós passaram para cerca de 20 ou 21, e em algumas rotas, até menos. Como a resistência da água cresce com a velocidade, reduzir alguns nós diminuía o consumo de combustível em 1/3 ou mais, atrasando a chegada em apenas 1 ou 2 dias. As companhias de navegação incluíram navios extras para manter os cronogramas semanais, e a economia de combustível em relação aos navios fretados favoreceu a redução da velocidade. Isso impactou imediatamente os fabricantes de motores. A demanda por 100 mil cavalos de potência em um compartimento começou a desaparecer. A próxima geração de meganavios, incluindo a classe Tripoli, que a Maersk encomendou em 2011, foi projetada para velocidades de serviço mais baixas, 2 motores menores em 2 eixos e eficiência em vez de potência máxima. O número do folheto, que tinha importância alguns anos antes, deixou de impulsionar os pedidos. O 14K90 e 8 Mac 7 da MAN nunca encontrou seu navio. O projeto estava pronto, licenças em ordem e pelas especificações deveria ter vencido. Porém, nenhum armador fez a encomenda que manteria o motor maior em serviço. O recorde operacional ficou com o RT Flex 96C de 14 cilindros no EMA Maersk e em todas as suas embarcações irmãs. O motor Wärtsilä manteve a coroa porque a competição foi abandonada no meio da rodada. O custo de queimar óleo combustível pesado. Agora veja, mesmo com a eficiência que o RT Flex 96C alcançou, 50% da energia de 250 toneladas de combustível ainda é muito carbono e enxofre sendo liberados por uma chaminé todos os dias. Queimar essa quantidade de algo tem consequências, e o combustível usado agravava ainda mais. O óleo combustível pesado, ou bunker, é obtido quase no fim do refino. É o resíduo grosso e pegajoso que resta após a remoção das frações leves para gasolina, diesel ou querosene de aviação. É barato por tonelada, rico em energia e tão viscoso em temperatura ambiente que parece mais melaço frio do que líquido. Antes de chegar aos cilindros, ele deve ser aquecido a 130 graus Celsius, em tanques e tubulações, separado da água e sedimentos em centrífugas a bordo e filtrado para proteger os injetores. Historicamente, ele também continha teor de enxofre de até 13,5% em massa, números inimagináveis em qualquer combustível rodoviário. A participação do transporte marítimo nas emissões globais de dióxido de carbono está em cerca de 3%. Nos anos 2000, ficou claro que a emissão de óxidos de enxofre e partículas pela indústria ao longo de rotas costeiras causava doenças respiratórias em cidades portuárias e deposição ácida em regiões do interior. A injeção eletrônica do RT Artiflex melhorou um pouco, com combustão mais limpa, menos fumaça em baixa carga e consumo específico um pouco menor. Mas a química básica desse combustível basicamente significava que ele seria sujo, não importava o que fosse feito. A resposta regulatória veio da Organização Marítima Internacional em 1º de janeiro de 2020, com o limite global de teor de enxofre no combustível marítimo caindo de 3,5% para 0,5%, com limites ainda mais rigorosos, já em vigor em áreas costeiras de controle designadas. Os operadores de navios movidos por motores, como o RT Flex 96C, tinham 3 caminhos práticos. Eles poderiam instalar lavadores de gases, torres na chaminé que removem enxofre dos gases de escape com água do mar. Eles poderiam trocar para óleo combustível com baixo teor de enxofre, mais refinado e caro, ou para óleo diesel marítimo, ainda mais limpo e caro. A maior parte dos navios da classe E recebeu lavadores depois, permitindo o uso de combustível pesado e atendendo aos novos limites. Wärtsilä adaptou os motores com resposta paralela. A lubrificação eletrônica dos cilindros nos motores RT Flex injetava óleo apenas quando necessário, reduzindo significativamente o consumo durante a viagem. A atualização posterior, Fuel Flex UTI, reformulou as unidades de controle de injeção de combustível para aumentar a vida útil e reduzir os pequenos vazamentos que se acumulavam ao longo de anos de operação. Isso aumentou as exigências para quem operava a casa de máquinas.
Um engenheiro sênior a bordo de um navio da classe Emma Maersk precisava ler mostradores eletrônicos. Os especialistas gerenciam hidráulica de alta pressão, supervisionam o aquecimento e a centrifugação do combustível, interpretam dados de monitoramento contínuo e ainda entendem as partes mecânicas pesadas de um motor 2 tempos de baixa rotação quando algo precisa ser desmontado no mar. O último gigante da era do diesel. Em 2015, a Wärtsilä vendeu seu negócio de motores 2 tempos. A nova empresa, Wintershall Gas e Diesel, tem sede na cidade suíça, onde a Sulzer fabricou motores marítimos por mais de um século. A CSSC, Corporação Estatal de Construção Naval da China, ficou com a participação majoritária. O emblema finlandês saiu dos maiores motores 2 tempos e uma joint venture sino-suíça herdou o arquivo de projetos do RT Artiflex 96C. A trajetória desse produto ao longo de 3 décadas reflete, em grande parte, a história da construção naval moderna em miniatura. A linhagem Ball era suíça, o desenvolvimento finlandês. As fundições de 14 cilindros vinham do Japão, os cascos eram feitos em estaleiros dinamarqueses e coreanos. Agora, os desenhos pertencem a uma empresa de Xangai. O motor que move a carga mundial é montado com peças de todas as partes do mundo. Ao longo da década de 2020, o Artiflex 96C de 14 cilindros ainda mantém o recorde como o motor diesel alternativo mais potente em serviço comercial. Muitos ainda operam no mar a bordo do Emma MMS e embarcações irmãs, mantidos por revisões em seu 3º decênio. Esse recorde pode durar, pois agora os fabricantes de motores têm outra pergunta. Os pedidos agora são para projetos de duplo combustível, GNL ou metanol com diesel, embarcações movidas a amônia, arranjos híbridos com baterias e cascos para velocidades menores. A potência bruta deixou de ser destaque no folheto. O Artiflex 96C chegou no último momento possível. O transporte de contêineres exigia navios maiores e mais rápidos, e os engenheiros da Wärtsilä criaram algo que convertia mais da metade do óleo combustível pesado em propulsão a 102 rotações por minuto. Foi o auge da era dos grandes motores a diesel movidos a óleo pesado. O recorde pode durar não porque ninguém consiga construir um maior, mas porque o prêmio que a indústria agora busca é transportar a mesma carga deixando menos resíduos no ar e na água. Obrigado por assistir.